o milagre que a médica não podia explicar. Patrícia tinha apenas 9 anos quando os primeiros sinais apareceram. Tudo começou com um cansaço que não passava, mesmo depois de dias de repouso. Sua mãe, Dona Maria, achou que fosse apenas uma gripe forte, mas quando a menina começou a tossir sangue e suas pernas incharam como se estivessem cheias de água, o medo tomou conta da família. O diagnóstico veio rápido e cruel: síndrome de Gold-Pasture, uma doença rara e agressiva que ataca os pulmões e os rins. Os médicos foram claros: sem tratamento imediato e intenso, Patrícia não sobreviveria. Os remédios eram caros, as sessões de hemodiálise exaustivas, e a cada semana a esperança da família se esvaía. Dona Maria, uma mulher simples que trabalhava como costureira, já havia vendido quase tudo o que tinha para pagar as despesas do hospital. Seu marido, seu João, um pedreiro de mãos calejadas, passava as noites em claro, rezando em silêncio enquanto a filha dormia conectada a máquinas. Senhor, não deixe minha filha, ele sussurrava, com lágrimas escorrendo pelo rosto marcado pelo sol. Foi numa tarde de desespero que Dona Maria ouviu falarem da congregação cristã no Brasil. Uma vizinha, Irmã Clara, uma senhora de cabelos brancos sempre presos em um coque modestamente coberto por um lenço, havia notado a angústia dela e se aproximou com delicadeza. Minha filha, por que você não leva Patrícia na igreja? Lá os irmãos oram com fé, e Deus faz milagres. Eu já vi coisas que nem os médicos conseguem explicar, disse ela, segurando a mão trêmula de Dona Maria. No início a mãe hesitou. Ela não era de frequentar igrejas, e o medo de se decepcionar era grande. Mas quando viu a filha cada vez mais fraca, não teve mais forças para dizer não. No domingo seguinte, Dona Maria entrou com Patrícia nos braços na pequena sala de cultos da CCB. O lugar era simples, paredes brancas, bancos de madeira enfileirados, sem altares chamativos ou instrumentos musicais. Os irmãos e irmãs, todos vestidos com modéstia, as mulheres com saias longas e lenços na cabeça, os homens de camisa social e gravata cantavam hinos à capela, vozes unidas em uma melodia que, apesar da simplicidade, tocava fundo na alma. Patrícia, pálida e frágil, olhou ao redor com olhos curiosos enquanto sua mãe a acomodava em um banco próximo à parede. O ancião, um homem de postura serena e voz firme, dirigia a reunião com uma autoridade tranquila. Irmãos, hoje é um dia de graça. Deus ouve as nossas orações e age em favor dos que nele confiam, disse ele, antes de abrir a Bíblia. Quando chegou o momento dos testemunhos, vários irmãos se levantaram para contar como Deus havia os livrado de enfermidades, dívidas ou aflições. Patrícia, mesmo fraca, sentia algo diferente naquele lugar. Uma paz que não existia no hospital, entre os tubos e os alertas das máquinas. Ao final do culto, o ancião chamou os enfermos à frente. Dona Maria, com lágrimas nos olhos, levou Patrícia até onde os irmãos estavam. Muitas mãos se estenderam sobre a cabeça da menina enquanto orações fervorosas subiam ao céu. Senhor Jesus, toca nesta criança. Tu és o mesmo Deus que sarou os enfermos nos tempos bíblicos, e nós cremos que farás o mesmo hoje, clamava uma irmã, com voz quebrada pela emoção. Patrícia fechou os olhos e sentiu um calor estranho percorrer seu corpo, como se uma luz a envolvesse. Naquela noite, algo inesperado aconteceu. Patrícia, que há semanas não conseguia dormir sem tossir sangue, acordou e percebeu que sua respiração estava leve. Sua mãe, assustada com o silêncio, correu para ver se ela ainda respirava. Mãe, eu tô com fome, disse a menina, sentando-se na cama com um sorriso fraco. Dona Maria não acreditou, até que no dia seguinte, os exames mostram uma melhora inexplicável. Os rins, antes em falência, começaram a funcionar novamente. Os pulmões, inflamados e cheios de sangue, estavam limpos. Os médicos atonitos disseram que era um caso fora da curva, algo que não tinham como explicar. Mas Patrícia e sua família sabiam a verdade. No domingo seguinte, elas voltaram à CCB, e desta vez foi Patrícia quem se levantou para dar o testemunho. Com voz trêmula, mas firme, ela contou como havia sentido a presença de Deus naquele dia de culto. Eu estava com medo, mas quando os irmãos oraram por mim, eu senti que Jesus estava ali. E ele me sarou, disse ela, enquanto muitas lágrimas caíam entre os presentes. O ancião, com os olhos brilhando, abraçou a menina e disse: Isso, minha filha, é a fé que move montanhas. Deus não olha para quem nós somos, mas para o nosso coração. O tempo passou, e Patrícia cresceu saudável. Sua família se batizou nas águas, selando sua entrega a Cristo, e toda semana eles estavam presentes na Santa Ceia, lembrando do sacrifício que trouxe salvação não só para a alma, mas também para o corpo. Dona Maria costurava agora para as irmãs da igreja, e seu João ajudava na manutenção do templo, sempre com um sorriso no rosto.
Um dia, já adolescente, Patrícia foi questionada por uma colega de escola. Como você acredita nessas coisas de milagre? Não é só sorte. Ela sorriu e respondeu: sorte não faz os rins voltarem a funcionar da noite para o dia. Sorte não enche o coração de paz quando tudo parece perdido. Eu vi o poder de Deus de perto. E isso ninguém pode me tirar. A lição que Patrícia aprendeu, e que agora compartilhava com todos, era simples, mas profunda: Deus não abandonou seu povo. Ele ainda ouve, ainda age, ainda sara. Não importam as circunstâncias, nem quão impossível algo pareça. Quando entregamos nossa dor a Ele com humildade e fé, os milagres acontecem. E na congregação cristã no Brasil, onde a simplicidade e a sinceridade reinam, ela havia encontrado não só a cura para o corpo, mas um lar para a alma. Anos se passaram, e Patrícia não guardou aquele milagre só para si. Toda vez que entrava na Universal, sentia o mesmo calor no peito que sentirá naquela noite em que sua mãe a levou pela primeira vez, ainda menina, com os rins falhando e o medo estampado no rosto. Agora, ela era quem estendia a mão para outros que chegavam arrastando suas dores, seus diagnósticos sem esperança, suas noites em claro. Certa tarde, enquanto ajudava na recepção do templo, uma mulher chamada Marisa entrou com os olhos inchados de chorar. Segurava um papel amassado, um exame médico com mãos trêmulas. Minhas filhas têm apenas 5 e 7 anos, ela gaguejou, e o médico disse que meu câncer está em estágio avançado. Não tenho mais para onde correr. Patrícia reconheceu aquele desespero. Lembrou-se de sua mãe, do cheiro de hospital, das orações sussurradas entre lágrimas. Sem hesitar, pegou as mãos de Marisa e disse: você veio ao lugar certo. Deus não te trouxe até aqui para te deixar sozinha. Levou-a até a frente do altar, onde pastores e obreiros já estavam em oração. Não houve palavras bonitas nem promessas vazias. Apenas fé pura, aquela mesma que Patrícia vira operar em sua própria vida. Enquanto as mãos se uniam sobre a cabeça de Marisa, ela sentiu algo que não sentia há meses, uma paz que não fazia sentido diante daqueles papéis assinados por médicos. E então, como um sopro, veio a certeza: isso também vai passar. As semanas seguintes não foram fáceis. Marisa voltou ao hospital para novos exames, dessa vez com Patrícia ao seu lado, orando no corredor enquanto esperavam. Quando o médico saiu da sala com uma expressão confusa, segurando as novas imagens, as duas souberam antes mesmo dele abrir a boca. Não entendo, os tumores reduziram drasticamente. É como se, ele balbuciou. Marisa não deixou ele terminar. Abraçou Patrícia chorando, repetindo sem parar: é verdade então. Deus mesmo faz milagres. A notícia se espalhou pelo templo como fogo. Marisa voltou na semana seguinte, desta vez com as filhas, para agradecer. E Patrícia, vendo aquelas crianças brincando nos bancos da igreja enquanto a mãe sorria, sentiu o coração transbordar. Não era só mais um testemunho. Era a prova de que Deus não muda. O mesmo Deus que sarou seus rins quando criança, que deu forças à sua mãe para não desistir, estava ali, agindo novamente, através da fé de quem acreditava. Hoje Patrícia é obreira na Universal. Não por obrigação, mas porque não consegue imaginar sua vida longe dali. Todo domingo, quando vê o templo cheio, pessoas de todas as idades, com histórias diferentes mas com a mesma sede de milagre, ela sorri. Sabe que atrás de cada rosto há uma batalha, um diagnóstico, uma noite sem dormir. Mas também sabe que ali, no meio daqueles louvores e daquelas orações sinceras, o impossível se torna possível. Muitas pessoas me perguntam como eu tenho tanta certeza, ela costuma dizer, olhando nos olhos de quem duvida. Eu respondo: porque eu vi. Vi minha vida mudar. Vi a vida de Marisa mudar. Vi famílias se reconstruírem, viciados se libertarem, doenças sumirem. Não é teoria. Não é sorte. É Deus, o mesmo de ontem, de hoje e de sempre, trabalhando através da igreja que Ele mesmo levantou. E assim, entre lágrimas de gratidão e risos de quem redescobriu a esperança, a história de Patrícia continua. Não como um caso isolado, mas como parte de um rio de milagres que não para de fluir, provando que, quando a fé encontra a vontade de Deus, não há doença que resista, não há situação que não se transforme. Porque na Universal, como ela mesma diz, o milagre não é exceção, é a regra. E foi justamente essa certeza que levou Patrícia a voltar para a Universal naquela quarta-feira à noite, mesmo depois de um dia exaustivo no trabalho. Ela não ia por obrigação, mas porque sabia, ali, entre os irmãos, a presença de Deus era real. E naquela noite, algo diferente estava no ar. Assim que entrou, sentiu um calor no peito, como se uma mão invisível a puxasse para o altar. O pastor estava falando sobre a fé que move montanhas e Patrícia, sem entender bem por que, começou a chorar.
Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma expectativa que ela mesma não conseguia explicar. Foi quando ouviu a voz do Espírito Santo, clara como se alguém tivesse sussurrado em seu ouvido: hoje é o dia da sua irmã, Marisa. O nome ecoou em seu coração como um sino. Sua irmã, que há anos lutava contra uma depressão profunda, tão severa que os médicos já tinham desistido dos remédios. Marisa, que mal saía da cama, que olhava para o futuro como um poço sem fundo. Patrícia tentou ligar para ela o dia todo, mas o telefone caía direto na caixa postal. Senhor, se é para hoje, traz ela aqui, orou em silêncio, apertando os olhos com força. Não passou nem meia hora quando a porta da igreja se abriu. E lá estava Marisa, pálida, frágil, com os olhos vermelhos de tanto chorar, mas ali. Patrícia correu para abraçá-la e a irmã, tremendo, sussurrou: não sei porquê, mas algo me obrigou a vir, como se uma força me arrastasse. Patrícia sorriu através das lágrimas. Ela sabia muito bem qual era aquela força. O pastor, ao vê-las, interrompeu a mensagem e chamou Marisa ao altar. Não houve sermão longo, não houve teorias. Só uma pergunta direta: você quer ser livre? Marisa, com a voz quebrada, balbuciou um sim, quase inaudível. Foi o suficiente. As mãos foram impostas sobre sua cabeça, e o que aconteceu em seguida não tem explicação humana. Marisa começou a tremer, não de medo, mas como se uma corrente elétrica divina percorresse seu corpo. De repente, ela jogou a cabeça para trás e soltou um grito, não de dor, mas de alívio, como se algo pesado tivesse sido arrancado de dentro dela. Quando abriu os olhos novamente, eles brilhavam. Literalmente brilhavam. Eu sinto paz, ela disse, tocando o próprio peito, como se quisesse confirmar que ainda era ela mesma. Não dói mais. Não pesa mais. A igreja inteira explodiu em louvor. Algumas pessoas choravam, outras riam, outras simplesmente caíram de joelhos. Porque ali, naquele exato momento, todos tinham testemunhado sobrenatural. Nos dias que seguiram, Marisa foi outra pessoa. Voltou a pintar, algo que não fazia há anos, começou a cozinhar para a família, e o mais impressionante, foi ao médico para um check-up de rotina. Os exames que antes mostravam desequilíbrios químicos graves voltaram normais. O psiquiatra, incrédulo, pediu para repetir. O resultado foi o mesmo. Isso não tem explicação científica, ele admitiu. Marisa apenas sorriu e respondeu: tem sim. Chama-se Jesus. Patrícia, claro, não se surpreendeu. Ela já tinha visto aquilo antes. Mas dessa vez foi diferente porque era sua irmã, sua carne e sangue, livre depois de tanto sofrimento. E foi então que ela entendeu uma coisa que mudaria sua vida para sempre. Deus não faz milagres só para impressionar. Ele faz para nos mostrar que, quando confiamos nele, nada, nem mesmo a ciência, nem mesmo o desespero, tem a última palavra. Hoje, Marisa é obreira na Universal. Auxilia pessoas com depressão, compartilhando sua história sem vergonha. Se Deus fez por mim, Ele faz por qualquer um, diz, com uma convicção que só quem passou pelo vale da sombra da morte pode ter. E Patrícia? Continua ali toda quarta-feira, porque sabe que cada reunião é uma nova chance de ver o impossível se tornar possível. As pessoas perguntam se eu ainda acredito em milagres, ela conta, olhando para o altar onde sua irmã foi libertada. Eu respondo: como não acreditar? Eu vivo no milagre. Minha família é um milagre. E a melhor parte? Isso aqui não é privilégio. É para quem quiser. Basta vir, basta crer. Porque na Universal, como ela sempre diz, o milagre não é uma história que se conta. É uma história que se vive, todos os dias. E foi numa dessas quartas-feiras, quando o templo já estava cheio de pessoas com os mesmos olhos brilhantes de esperança, que Marisa notou uma jovem no fundo do salão. Ela estava encostada na parede, os braços cruzados como se quisesse se proteger do mundo, mas os olhos fixos no altar, como se buscassem algo que só Deus poderia dar. Era Ana Clara, uma universitária de 22 anos que há meses lutava contra uma ansiedade tão forte que a impedia até de sair de casa. Marisa conhecia aquele olhar. Era o mesmo que ela tinha antes, quando o medo era maior que a fé, quando a dor falava mais alto que a esperança. Sem hesitar, ela se aproximou, sentou ao lado da moça e com a voz calma de quem já foi resgatada das trevas, perguntou: você veio buscar um milagre ou só observar? Ana Clara abaixou a cabeça, as lágrimas escorrendo sem controle. Eu não sei mais orar, confessou. As palavras não saem. Só sinto que estou afundando. Foi então que Marisa fez o que alguém um dia havia feito por ela. Pegou a mão da jovem e a levou até a frente do altar. Não precisa de palavras bonitas, disse. Deus ouve até o silêncio. Basta você estar aqui. E ali, entre lágrimas e suspiros, Ana Clara sentiu pela primeira vez em meses uma paz que não vinha dela mesma.
Não foi um raio do céu, não foi uma voz trovejante, foi uma certeza quietinha no coração, como se alguém tivesse sussurrado: você não está sozinha. Enquanto o pastor orava pela congregação, Ana Clara sentiu as mãos tremendo menos. O nó na garganta foi se soltando. E quando a reunião terminou, ela não quis ir embora. Ficou ali sentada nos bancos como se temesse que aquele alívio fosse embora com a multidão. Marisa sorriu porque reconheceu o movimento. Era o início de uma transformação. Volte na próxima quarta, disse Marisa, entregando-lhe um lenço para enxugar as lágrimas. E traga alguém que também precise de um milagre. Porque aqui a gente não guarda bênção só para a gente. Ana Clara sentiu, e pela primeira vez em semanas, sentiu que o amanhã não era uma ameaça, era uma promessa. E assim, como um rio que não para de correr, os milagres continuavam. Não eram coisas distantes, escritas em livros antigos. Eram histórias como a de Marisa, que já não tomava remédios para dormir, como a de Patrícia, que agora ajudava outras mães a não desistirem dos filhos, como a de Ana Clara, que na semana seguinte voltou com a irmã, que também lutava contra o desânimo. Na Universal, o impossível não era uma palavra proibida, era um convite. Um convite para quem estava cansado de ouvir não tem jeito. Um convite para quem ainda não tinha visto o poder de Deus agir na prática. Porque ali entre os bancos, os abraços e as orações, as pessoas aprendiam que milagre não era só curar o corpo, era restaurar a alma, era devolver o sorriso, era fazer uma família que estava se desmanchando se reencontrar nos braços de Jesus. E toda quarta-feira, quando as luzes do templo se acendiam e as últimas pessoas saíam pelas portas, Marisa olhava para trás e agradecia. Não era pelo passado que ela tinha deixado para trás, mas pelo futuro que Deus tinha colocado na sua frente. Um futuro onde ela não era mais vítima, mas vencedora. Onde não era mais prisioneira, mas livre. Onde não era mais uma estatística de desespero, mas uma prova viva de que quando a gente entrega o impossível nas mãos de Deus, Ele devolve na forma de milagre. Porque na Universal, a história de cada um não termina na dor. Termina, ou melhor, começa no altar. E de lá só tem um caminho, para frente. Sempre para frente. E foi assim, com os pés firmes nesse novo caminho, que Marisa começou a perceber que o milagre dela não era só para ela. Deus tinha um propósito maior. Um dia, enquanto arrumava a bolsa para sair do culto, uma mulher se aproximou com os olhos inchados de chorar. Era Dona Clara, uma senhora que Marisa já tinha visto algumas vezes nos cultos, sempre sentada nos fundos, como se quisesse passar despercebida. Minha filha, você não me conhece, mas eu te vejo aqui toda semana, disse Dona Clara, segurando com força um lenço amassado. Eu ouvi seu testemunho semana passada, e a voz dela falhou. Eu também estou lutando contra um vício. Só que o meu é diferente. É remédio. Comecei por causa das dores, mas agora não consigo parar. Já tentei de tudo, mas quando chego em casa, as mãos tremem sozinhas. Marisa sentiu algo apertar no peito. Ela conhecia bem aquele desespero, aquela sensação de que o corpo vira contra você. Sem pensar duas vezes, ela segurou as mãos de Dona Clara e disse: "Vem comigo." As duas se ajoelharam ali mesmo, no corredor do templo, entre o barulho das cadeiras sendo guardadas e os últimos acordes do órgão. Marisa orou com uma fé que não vinha dela, mas de quem já tinha visto Deus agir no impossível. E quando terminou, olhou nos olhos de Dona Clara e falou: "Você não vai sair daqui sozinha. Semana que vem, a gente vem juntas. E toda semana, até você ver a sua vitória." E foi o que fizeram. Marisa se tornou uma espécie de anjo na vida de Dona Clara. Levava ela nos cultos, ligava todos os dias para saber como ela estava, e quando a tentação apertava, lembrava: "Lembra do que o pastor falou? Deus não tira só o problema, Ele tira a vontade do problema." Pouco a pouco, Dona Clara foi mudando. As mãos pararam de tremer, os olhos ganharam brilho. E um dia foi ela quem segurou o microfone no altar para dar seu testemunho, com Marisa ao lado, chorando de alegria. Mas a história não parou por aí. Porque quando a gente abre espaço para Deus usar a gente, Ele não para de surpreender. Certo domingo, enquanto Marisa ajudava a distribuir os envelopes de contribuição, um rapaz alto, de olhar baixo, se aproximou. "Você é a Marisa, né?" perguntou ele, mexendo nos dedos como se não soubesse o que fazer com as mãos. "Eu sou o Lucas, irmão do João, seu filho." Marisa sentiu o coração disparar. João tinha falado do irmão algumas vezes, mas sempre com tristeza. Lucas tinha se envolvido com coisas erradas, tinha até ido preso uma vez. A família já não falava nele há anos. "Eu ouvi falar que você mudou", continuou Lucas, engolindo em seco. "Que você largou as drogas, que tá na igreja. Eu tô querendo uma chance também. Não sei por onde começar, mas você pode me ajudar?"
Marisa olhou para aquele rosto que tinha os mesmos traços do filho que ela tanto amava e sentiu uma paz invadir sua alma. Não era coincidência. Era Deus mais uma vez, usando sua história para tocar outra vida. Claro que posso, respondeu, colocando a mão no ombro dele. E você não tá sozinho nisso não. Aqui a gente aprende que ninguém é tão perdido que Deus não possa achar. E assim, o que começou como uma busca desesperada por liberdade se transformou em uma corrente de milagres. Marisa, que um dia entrou na Universal arrastando os pés e o coração pesado, agora andava com a cabeça erguida, não só por causa da sua própria vitória, mas por ver outras vidas sendo transformadas ao seu redor. Porque na Universal, o milagre não é só um momento. É um estilo de vida. É a mão que se estende quando você cai. É a voz que fala levanta quando o mundo diz desista. É a prova de que não importa o tamanho da batalha, quando a gente coloca Deus no comando, até o impossível vira testemunho. E a história de Marisa? Bem, essa história não acabou. Ela continua todas as vezes que uma porta de templo se abre, que um coração quebrado encontra esperança, que uma família se reconstrói. Porque na Universal, cada altar é um recomeço. E cada recomeço é um milagre esperando para acontecer. O milagre completo de Marisa. Aquela manhã, Marisa entrou no templo pela 100ª vez, mas agora com um brilho diferente nos olhos. Não era mais a mulher que anos antes havia se arrastado até ali com o peso de um casamento desfeito, dívidas que sufocavam e uma filha adolescente afundada em rebeldia. Desta vez, ela trazia nas mãos o documento que comprovava o impossível, a casa própria, quitada, que um dia lhe fora negada por bancos e burocracias. Ao seu lado, a filha, agora uma jovem universitária, apertava contra o peito a Bíblia que ganhará no dia de sua batismo nas águas, o mesmo dia em que, chorando, pediu perdão por anos de distanciamento. O milagre não tinha sido só o dinheiro que apareceu no momento certo, nem a reconciliação com a filha, nem mesmo a cura da depressão que a mantinha acamada. O verdadeiro milagre era a Marisa que ela não conhecia, a mulher que aprenderá a orar até quando as lágrimas secavam, a confiar quando as contas não fechavam, a amar quando o mundo dizia para guardar rancor. Ela descobrira que a fé não era um escape da realidade, mas a coragem de enfrentá-la com Deus ao lado. Naquele altar, enquanto o pastor lia o Salmo 126, os que semeiam em lágrimas colherão com alegria, Marisa entendeu, seu testemunho não era sobre ela. Era sobre toda a alma que ainda duvidava que Deus escreve recomeços. Era para o homem no fundo do templo, com as mãos trêmulas e o olhar vazio, que pensava ser tarde demais. Para a mãe que, como ela um dia, chorava no banheiro do trabalho, sem saber como pagar o aluguel. Para o jovem que, como sua filha, achava que a igreja era coisa de fraco. A reflexão que ficou. O milagre não é a ausência de tempestades, mas a certeza de que há um que caminha sobre as águas conosco. Marisa não ganhou uma vida sem problemas, ganhou algo muito maior. A revelação de que nas mãos de Deus, até as cicatrizes viravam mapas para quem vinha atrás. Seu final feliz não era um ponto final, mas uma vírgula numa história que agora se multiplicava em outras vidas. A lição que não se apaga. Deus não muda as circunstâncias para depois mudar o coração. Ele muda o coração para que a gente mude as circunstâncias. A Universal não era o lugar onde Marisa encontrou milagres, era onde ela aprendeu a ser um. Porque fé que não se torna ação é só um desejo, mas fé que se dobra em joelhos e depois se levanta para servir, essa sim move montanhas. E assim, quando as portas do templo se fecharam naquela noite, Marisa saiu não como quem deixa para trás uma história, mas como quem carrega uma tocha. Afinal, o maior milagre não era o que Deus fizera por ela, mas o que agora faria através dela.